Shalom, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua vida, com a tua casa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. Meus amados, esse vídeo, eu tenho recebido muitas sugestões, muitos questionamentos sobre o assunto de hoje. Então eu gostaria de começar a falar sobre um assunto aqui, que é um assunto muito atual deste mês, que é o espírito e a magia do Natal. Existe um espírito e existe uma magia no Natal, no atual rito de comemoração, nos moldes atuais que a sociedade faz. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso neste vídeo. Como base, eu quero ler 3 textos bíblicos para embasar aqui o nosso estudo, para dar a nossa introdução. O primeiro deles está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, que diz: "Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema." A palavra anátema significa maldito. "Assim como ela, de todo a detestarás, e de toda abominarás, porque anátema é", ou seja, maldito é. Segundo texto, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, que diz: "Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações." E por fim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17: "Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais." Ou seja, não oferecer sacrifícios a demônios, é o que o texto diz. Meus queridos, como nos voltamos à palavra de Deus, a Bíblia fala sobre 2 estágios de conhecimento de Deus, que está até mesmo revelado no livro de Jó. Jó, ele chega a dizer assim no final do seu livro: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, porém agora te veem os meus olhos." Ou seja, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus por ter uma experiência maior com Ele, por ter uma intimidade maior com Ele. Então existem 2 fases de conhecimento de Deus. A primeira fase, conhecer só de ouvir falar, e a segunda fase, de ter experiência, de ter intimidade. Existe uma grande maioria de cristãos que está ainda nessa primeira fase, no primeiro estágio de Jó, de conhecer a Deus por ouvir falar. Porém, é muito importante seguirmos para o segundo estágio, que é o estágio da experiência, da intimidade e do conhecimento de Deus na prática. O primeiro estágio nos expõe a um perigo muito grande. Que perigo é este? Esse perigo está ali no livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, que diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos." Então, quando estamos apenas no primeiro estágio de conhecer a Deus só de ouvir falar, nós estamos expostos a esses 3 perigos. O primeiro deles, falta de conhecimento. Então o povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, quando falta o conhecimento, estaremos expostos a algum tipo de ataque que vai destruir alguma área da nossa vida. Segundo, rejeitar o conhecimento. Então diz aqui: "Porque rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim." Ou seja, quando o conhecimento vem e a pessoa rejeita o conhecimento, às vezes você recebe o conhecimento aí do seu pastor, da sua igreja, da sua célula. Então, algum líder está te instruindo sobre o que a Bíblia diz. E você tem uma resistência em aceitar esse conhecimento. Então, há uma consequência, porque rejeitaste o conhecimento. Então, diz aqui que eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, aquele que rejeita o conhecimento que é transmitido, ele está incapacitado para o sacerdócio diante de Deus. Porque sacerdote tem que conhecer a palavra, tem que viver a palavra. E por fim, aquele que se esquece da lei de Deus. O texto diz: "Porque te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos." Então, quando a pessoa se esquece da palavra, a palavra de Deus vai ficar em segundo, terceiro, quarto, último plano na sua vida. A consequência virá um prejuízo sobre a nossa linhagem, sobre a nossa descendência, sobre os nossos filhos. Também um segundo perigo que estamos expostos nesse primeiro estágio de conhecer só de ouvir falar. O segundo perigo é colocar uma maldição
dentro da nossa casa. Josué 7,13 diz: diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tires a maldição do meio de vós, até que tire o anátema, o maldito no meio de vós. Então, nesse primeiro estágio, a pessoa também está exposta a colocar uma maldição dentro da sua casa. Meus irmãos, e sabendo disso, Satanás usou exatamente este artifício para se infiltrar no meio dos povos, para se infiltrar no meio da cultura das nações. E ele se infiltrou com muita facilidade através do sincretismo religioso, ou seja, a mistura das religiões. Após Satanás ser expulso do céu e se estabelecer na terra, ele procurou fazer alianças com os seres humanos. Então, ao fazer alianças com o ser humano, Satanás se adiantou e ensinou para o ser humano rituais, sacrifícios, ele ensinou magia, ele ensinou edificar altares para os demônios, e essa cultura foi passada de geração em geração, contaminando assim os povos, contaminando as nações, ampliando assim o espaço de atuação do diabo na terra. Na antiguidade, ele se manifestava para as pessoas, se transfigurando em forma de deuses e de deusas da antiguidade. Então, era uma forma de Satanás se manifestar para conquistar a confiança das pessoas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, ele se transfigurava como os deuses e deusas da antiguidade, ensinando assim seus rituais para os seres humanos. O atual modelo de comemoração natalina foi influenciado pelo sincretismo religioso. E, meus irmãos, um dos ritos satânicos mais antigos da humanidade apresenta ali 3 divindades: o Deus cornudo, a deusa e o filho dos deuses. Essa é a base que hoje se usa na magia Wicca. Ou seja, o Deus cornífero é o Deus adorado, é a personificação masculina do mal, que é apresentada pelo satanismo. A deusa é adorada pela magia Wicca e tem o filho dos deuses, que é adorado em várias culturas. Nós temos essa imagem aí chamada Roda do Ano, que contém o calendário pagão dos 8 sabates anuais, ou seja, as 8 festas satânicas celebradas pelos antigos bruxos wiccanos, celtas e druidas. Descreve o ciclo da vida do Deus desde o seu renascimento até a sua morte em 3 fases: nascimento, morte e renascimento. Em paralelo, descreve o ciclo da deusa, criadora do universo, o ciclo da inocência, onde ela é ainda uma donzela, da plenitude, quando ela é mãe, e da sabedoria, quando ela é uma anciã. E nessa roda do ano, então, existem 8 festividades envolvendo essas divindades. Dessas 8 festas, 6 delas elas foram adotadas pelo sincretismo religioso, se misturando com o cristianismo, uma forma que Satanás achou de colocar altares aos demônios dentro do cristianismo e dentro do lar dos cristãos. O segundo Shabat anual que homenageia essa divindade chamada Iuli. Iuli é a deusa das matas e das florestas, que é adorada nos bosques sagrados. Existem árvores sagradas que são altares para adoração a Iuli. E uma das árvores usadas na adoração a essa divindade, nos rituais pagãos da antiguidade, sempre se usava o pinheiro sagrado, que é um símbolo de Iuli. Partindo desse pressuposto, avançamos agora para a cultura babilônica, quando vamos lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 8, diz que Cuxi gerou Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. E a história diz que Nimrod se casa com uma mulher chamada Semiramis, e Nimrod era adorado como Deus Sol. Nimrod foi o homem que tentou construir a Torre de Babel. Então ele é adorado como Deus Sol. A sua esposa Semiramis passou a ser adorada como a rainha dos céus. E depois o seu filho Tamuz passa a ser adorado como o filho dos deuses. Daí a primeira adoração pagã, chamada Sagrada Família. O Deus, a deusa, o Deus Nimrod, a deusa Iuli e o filho dos deuses Tamuz. Com a confusão das línguas em Babel, este culto se espalhou pelo mundo inteiro e pelo sincretismo religioso em cada nação ele recebeu um nome diferente. Aqui mesmo na nossa nação nós temos o culto à Sagrada Família, que tem base no antigo culto babilônico,
a Nimrod, Semíramis e Tamuz. E meus irmãos, a história diz que Semíramis era devota a essa deusa chamada Yuli. A Bíblia diz que Nimrod era um caçador. Logo após a sua morte, chega a notícia que Semíramis estava grávida. Então ela espalha a notícia na Babilônia que Nimrod veio dos céus e teve relações com ela. Então ela engravidou do deus Sol. Historinha interessante, né? Será que alguém acreditou? Mas teve gente que acreditou, né? Então ela engravidou do deus Sol. Então nasce Tamuz, que também se torna um caçador como seu pai. E a história diz que em uma de suas caças, Tamuz foi morto também por um porco selvagem, ou seja, a maldição familiar ali, ele morre da mesma forma. Então, queridos, o filho dos deuses ali, Tamuz, ele passa a ter uma evidência muito grande. Diz a história que Semíramis é visitada em uma visão por Iuli. Iuli mostrou para ela um pinheiro que morria, que representava Nimrod. E do meio dele nascia um pinheirinho verde carregado de cerejas. E a cereja era a fruta que Tamuz mais gostava. Então ela vê agora um pinheirinho nascer carregado de cerejas vermelhas. Então passou-se a comemorar o aniversário de Tamuz no mês de dezembro, exatamente dia 25 de dezembro, que aconteceu isso, passou a ser comemorado na cultura babilônica, o aniversário de Tamuz, com pinheiros enfeitados de bolinhas vermelhas, representando as cerejas, que era a fruta preferida de Tamuz, e sempre se celebrava também comendo um porco, porque ele foi assassinado por um porco selvagem. Então, nessa comemoração, sempre eles assavam, é a famosa cultura da leitoa assada. Então, nasce exatamente nesse rito de adoração à divindade chamada Tamuz. Estabelece, então, uma base cultural. Nimrod, o deus Sol, era adorado. Semíramis, a rainha dos céus. E Tamuz, o deus menino. Então, o deus menino também passa a ter um lugar de adoração. Nasce, então, meus irmãos, um sistema ritualístico de adoração a Tamuz, que nesse sistema havia velas, pois a vela representava a luz de Nimrod, a luz do deus Sol. Pinheiros enfeitados com bolinhas vermelhas, por causa da visão de Semíramis. 40 dias de jejum, uma vez por ano, por Tamuz ter sido morto por um porco selvagem, por uma caça. Então fazia-se 40 dias de jejum de carne. Durante 40 dias não se podia comer carne em homenagem a Tamuz. Você conhece algo parecido nos nossos dias? No dia natalício de Tamuz, deveria-se comer leitão ou leitoa assada. E deveria-se colocar sempre nos pés dos pinheiros presentes, como oferendas ao deus Tamuz. Então, toda vez que tinha essa comemoração, então fazia-se pinheiros enfeitados com bolinhas vermelhas, e toda oferenda deveria ser colocada aos pés do pinheiro, ou seja, seria uma oferenda ao deus Tamuz. Ou seja, aquela árvore se tornava um altar. A árvore, o pinheiro, enfeitado de bolinhas, era um altar onde se colocava as oferendas para Tamuz. Então, eu estou dando ênfase para isso aqui, para você entender, então, o simbolismo, porque foi algo que muito me foi perguntado. Então, estou chegando no ponto principal, no ponto central. A árvore é um altar, onde os presentes são as oferendas oferecidas aos deuses. Então, queridos, uma outra pergunta que surge, e o bom velhinho, como surgiu? Então, houve um sacerdote de Iuli, chamado Klaus. Seu nome também era Nicolau, então chamavam ele sempre de irmão Klaus ou irmão Nicolau. Assim ele era sempre chamado. E a história diz que esse sacerdote era um homem muito habilidoso, ele era um marceneiro muito habilidoso, que fazia brinquedos, que ele veio de uma família até mesmo abastada, e ele resolveu vender os seus bens, abrir mão dos seus bens, e ele gostava muito de ajudar, fazer caridade, de ajudar as pessoas. Então, todo mês de comemoração à deusa Iuli, e também a Semíramis, Nimrod e Tamuz, então esse sacerdote chamado Klaus, esse sacerdote de Iuli, ele fabricava presentes, brinquedos principalmente de madeira, por ser um exímio marceneiro, e ele distribuía na casa dos adeptos de Iuli. É como se ele fosse um sacerdote e ele visitasse os membros da sua igreja, né, para assim dizer, e ele deixava presente na casa de todos eles, todos aqueles que serviam a Iuli, todos os adeptos dessa divindade. Então os filhos ganhavam presentes. Porém, como saber quais eram as casas onde havia os adeptos de Iuli? Então foi ensinado no culto a Iuli
eles faziam um objeto sagrado. Como o símbolo de Iule é o pinheiro, então deveriam pegar folhas, né, de pinheiro e confeccionar um portal convidando os espíritos da natureza, o espírito de Iule, para entrar na casa. Então fez-se um círculo chamado guirlanda. Então se colocava aquilo na porta. Então quando ele saísse à noite para distribuir os presentes, toda a casa que tivesse uma guirlanda na porta, ou seja, aquilo era um portal que dizia que os espíritos da natureza, os espíritos das matas, os espíritos das florestas, o espírito de Iule, ele é bem-vindo naquela casa. Então naquela noite havia uma ação desses espíritos dentro da casa, e o sacerdote Cláudio dizia: esta casa é uma casa onde há um adepto de Iule. Então ali naquela casa ele deixava os presentes. Toda a casa que era marcada pela guirlanda, aquela casa era uma casa onde os espíritos de Iule teriam permissão, eram bem-vindos para entrar. Então a guirlanda, meus irmãos, é um convite para que maus espíritos entrem na sua casa. Se você tem hábito de colocar uma guirlanda na porta da sua casa, saiba que você está convidando espíritos malignos para fazer parte da sua casa e da sua vida. E neste ato, Satanás está fazendo uma paródia da saída de Israel do Egito. Porque quando Israel saiu do Egito, Deus falou: passa sangue na porta, marca a porta com o sangue do cordeiro. A porta que estiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entra. Aí Satanás faz uma paródia: a porta que estiver marcada com o meu portal, eu entro. Então, meus queridos, para finalizar, para o vídeo não ficar mais extenso, eu teria muita coisa para falar aqui ainda. Mas eu quero resumir em 2 símbolos, então. Então, a guirlanda na porta da casa e a árvore de Natal é um altar para Satanás. É um altar. A guirlanda é um portal convidando espíritos para entrar na sua casa. E a árvore de Natal é um altar ao diabo. É um altar a Satanás edificado dentro da sua casa. Meus irmãos, os espíritos malignos são extremamente legalistas. O que eu ouço da maioria dos cristãos é: olha, mas eu não estou comemorando festividade pagã, eu não estou adorando nenhum deus pagão, eu estou celebrando o nascimento de Jesus. Mas, meu querido, minha querida, você pode falar de Jesus, mas se você colocar um altar para Satanás dentro da sua casa, não adianta falar de Jesus, não adianta ungir a sua casa, não adianta ungir a porta da casa, não adianta orar, porque tem um altar a Satanás dentro da sua casa. Então, os espíritos são legalistas. Deus criou leis no mundo espiritual. Se essas leis do mundo espiritual são quebradas, brechas se abrem. Então, há uma brecha aberta dentro da sua casa. Você tem um portal convidando espíritos malignos a entrar na sua casa. Você pode ungir sua porta. Espíritos vão entrar do mesmo jeito. Por quê? Porque tem um altar na sua porta. Tem um altar do lado de dentro de casa. Então, os espíritos trabalham com altares. Então, cuidado. E é por isso que nós lemos aqui alguns textos que você deve quebrar os altares e os postes ídolos. Não dê legalidade, não dê lugar para Satanás entrar na sua casa e na sua família. Então, meus amados, guarde bem. Há um espírito. Então, é o tema desse vídeo, o espírito e a magia do Natal. Então, há um espírito que está agindo nas festividades, nos modelos que a sociedade faz hoje. Então, há um espírito que age por trás desses rituais sincretistas. E não é o Espírito Santo de Deus. E há uma magia. E a magia está nos altares que você coloca dentro da sua casa. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao fim desse vídeo. Peço aí o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aí a sua sugestão, o seu comentário e assuntos que você gostaria de ouvir nesse canal. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.